Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com as perguntas primeiro, né? Como que são as refeições na sua casa? Todo mundo senta ao redor da mesa, todo mundo come junto ou cada um come no seu canto, no quarto, ou é no sofá, na frente da TV? E se vocês estão juntos, como que é esse momento? Tem conversa ou é aquele momento que dá para ouvir o vento soprando de tão silencioso que é? Bom, então é isso que a gente vai falar hoje. Eh, né, todas essas perguntas estão relacionadas ao estar ao redor da mesa, e é o nosso último episódio da série Entre Vozes e Silêncio sobre comunicação familiar. E eu sou a Thalita Guimarães, estou aqui com os meus pais, Suzana e Gessé Guimarães. Tudo Oi, bom? Thalita. Oi, tá Tudo bom, galera? tudo bem. E aí, empolgados para o último episódio da Muito. comunicação, Entre Vozes e Silêncios? É sempre desafiador falar sobre esse tema. Uhum. Então vamos tentar contribuir com os nossos queridos. Uhum. Então vamos lá, gente, brevemente, porque a gente vai discorrer mais profundamente depois, né? Mas como que vocês veem a importância da mesa ou de sentar ao redor da mesa na vida familiar? Eu vejo como um momento muito singular da família, né? E isso me reporta a minha experiência na casa dos meus pais, que havia uma mesa sempre posta, né? Ela não era tirada o dia todo. E sempre havia momentos ali que alguém estava sentado ali conversando com outro alguém. Então, mesa, para mim, é esse tempo de comunhão, de estar junto com alguém. Eu também vejo a importância da mesa como essa questão da conversa, da comunhão, da brincadeira, do falar sério. E eu também me reporto aí aos 6 filhos ao redor da mesa com o papai e a mamãe. Era Uhum. sempre um desafio bom, entre vozes e silêncio. E esse tema, né, é algo que na nossa família a gente conversa bastante e foi muito. Eu acredito que foi ainda mais evidenciado quando a senhora leu o livro A Experiência da Mesa, né? E a gente usou esse livro como base para as nossas perguntas e para a nossa discussão de hoje. No final, eu vou mostrar o livro certinho. Mas nesse livro, ela já começa falando que existem vários textos bíblicos sobre mesa. Alguns, isso assim, né? Falando da palavra mesa. Mas existem vários textos. E um deles na verdade, não é tanto sobre a mesa, mas é um convite que Jesus faz lá em Apocalipse 3:20. Ele nos convida a cear com ele. E eu queria que vocês falassem um pouco por que que ele faz esse convite pra gente, né? E o que que faz dessa experiência da refeição um encontro tão significativo. Eu vejo 2 aspectos, né, com base no texto de Apocalipse. Um é um texto muito específico em relação à eternidade que passaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também com o Deus Pai e com o Espírito Santo. E essa trindade é a família celestial, né, que eu acredito que eles estavam à mesa na eternidade lá, quando eles planejaram, né, a criação de todas as coisas. Então essa liberdade eu tenho para poder pensar, porque eu penso, né, nessa trindade familiar, né, nesse Pai, nesse Filho, nesse Espírito Santo que se relacionavam, que conversavam. Então por que não pensar que todo aquele projeto da criação, né, não foi feito ali no momento de um repasto espiritual eterno e glorioso, né? O outro aspecto que eu vejo é justamente esse, é um modelo que nós temos para cultivar este valor que só uma família, né, pode de fato desfrutar desse tempo tão gostoso, bons amigos, né, boas pessoas que estão nutrindo bons relacionamentos. Então eu vejo que essa instrução ali de Apocalipse é tanto numa questão eterna, porque vem a ceia, né, como esse símbolo de eternidade, como também esse ensinamento terreno, né, que a gente precisa resgatar, cultivar. Esse texto é aquele que fala: "Eis que estou à porta e bato".
aquele que abrir, eu entrarei nele e cearei com ele. É isso? Isso. Esse texto. E é interessante porque é um convite de Jesus, né? Mesmo estando lá em Apocalipse, mas ele ainda fala sobre esse convite. É como se ele estivesse o tempo todo batendo a nossa porta e a porta do coração. Então, eu vejo assim que a importância desse convite é o que gera aquilo que a gente experimenta ao redor da mesa com pessoas importantes, família de sangue, família da fé, que é a verdade, é a sinceridade, a comunhão, é aquele momento leve, aonde mesmo que tenha algumas situações para tratar, mas todos têm o mesmo alimento, que é Ele próprio, né? O Senhor Jesus, o pão da vida, né? Então, se todos têm o mesmo alimento, isso é fantástico, porque a gente está ingerindo o caminho, a verdade, a vida, a paz, a luz, né? É muito Uhum. top a gente pensar nisso. Uhum. Sim. Muito legal. E, eu penso que uma relação muito comum e que nós vemos em diversas situações na Bíblia é de Jesus estar sentado ao redor da mesa com pessoas, né. Vocês conseguem citar algumas dessas situações em que ele se sentou à mesa com, né, com outras pessoas e a significância, a importância desses momentos? Tem vários, né? O Evangelho de Lucas, por exemplo, é o evangelho que mais narra, né, momentos como esses, né? Tem aquele momento que Jesus vai à casa de Levi, né, que também é conhecido como Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, e ali ele está cercado de pecadores, né? Temos também aquele momento que ele vai à casa de um fariseu, né, também narrado em Lucas, e ali ele é lavado, né, por Maria, eh, também aquilo ali simbolizando o que haveria de acontecer com ele no seu período da morte, né? O caminho de Emaús, quando ele senta com aqueles dois discípulos, e o fato interessante é que quando eles estão à mesa e ali é partido o pão, aqueles olhos são abertos para que eles pudessem reconhecer Jesus Cristo, Fantástico esse né? texto. Uhum. Zaqueu, né? Zaqueu, Sim. quando na verdade, foi Jesus que convidou Zaqueu a ir para a própria casa dele, né? Isso que é É. fantástico. Zaqueu, eu quero ir comer na tua casa hoje, né? E isso é muito legal, né? Porque quando temos. É muito prazeroso quando alguém chega e liga para nós assim espontaneamente. Estamos indo aí comer alguma coisa, né? E é muito legal, porque isso é proximidade. Uhum. Enfim, tem outros textos, né, tem outros momentos, mas uma coisa que é muito interessante é que, salvo engano, parece que Jesus ele mais comeu com pecadores do que com os próprios crentes, né? Uhum. E isso para mim é um ensinamento fantástico, né? Porque a mesa também é um momento de salvação, é um momento de restauração, é um momento de perdão. É legal isso. Uhum. É isso que é legal, porque a gente vê transformação em todos esses textos, né, que você citou. Todos eles tiveram mudanças de vida e transformação de vida. O que mais me marca é Zaqueu, porque a história de Zaqueu foi tremenda, onde ele, além de ver Jesus como o pão da vida e quis esse pão da vida, ele também transformou a vida dele, restituindo tudo que ele fez, né? Então, isso é por isso que a mesa, a refeição, ela traz mesmo mudança e transformação. É Uhum. fantástico, fantástico. E é bem interessante isso que você lembrou, Vida, porque mais com pecadores do que com salvos. Então é sinal de que há sempre mesmo salvação em algum aspecto. Mesmo que seja entre irmãos, mas há salvação, né? É. Quando Uhum. a gente tem essa comunhão, essa intimidade. Agora é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de Jesus Cristo, né? E Jesus, independentemente se ele estava numa mesa com pecadores ou com salvos, ele sempre fazia diferença. Porque a gente também tem que lembrar do Salmo, né? Que diz que a gente não pode ficar andando Na roda sentar na dos mesa dos escarnecedores, Tinha que ter né? escarnecedores, isso. tem que ter um É, propósito, né. e a É. gente tem que estar muito consciente da nossa identidade em Cristo para fazermos a diferença. Porque também não adianta estar a uma mesa em que há brincadeiras ofensivas, indecentes, às vezes até o desrespeito com a própria
pessoa de Cristo, né. Então, a gente tem que entender isso, né, que Uhum. em Cristo nós podemos fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Uhum. Por isso que o mais importante é saber se nós estamos em Cristo, né, É. para de fato fazermos a E é diferença. interessante, porque de fato, ao redor da mesa também pode ser despertado pecados, né, como esse, Sim, a maledicência, a fofoca. bebedice, a própria glutonaria. Então, por isso que é importante a gente saber o que está comendo. Então, se eu tenho consciência de que o pão da vida é em primeiro lugar, os outros alimentos eles vão tendo para, de fato, nos unir, né, e não para despertar pecados. Uhum. Bem legal. Sim, é interessante, pegando esse gancho do que vocês falaram em relação a gente ter muito cuidado com a nossa postura, né, quando se reúne com outras pessoas, ou até mesmo, né, trazendo de volta para o ambiente familiar. A gente precisa ter essa preocupação de sempre ser um reflexo de Cristo, né? E, e aí, pensando então nesse contexto das famílias, né? De que maneira que vocês percebem que as famílias estão comprometendo o plano de Deus para a experiência da mesa sem sequer perceber que elas estão fazendo isso? Eu penso que o comprometimento, né, de não usufruir desse tempo tem a ver com a evolução da arquitetura, porque é isso que eu acho muito acho não, eu vi a importância desse livro, A Experiência da Mesa, porque ela fez um levantamento de como que era a mesa desde a sua primeira mesa. Então a primeira mesa que foi feita, foi uma mesa como a gente tem como padrão hoje, né, e aí ela dá até os centímetros, tal, mas era onde se sentava a mesa naquele padrão que a gente tem de mesa hoje, o tamanho, enfim. E hoje as arquiteturas, elas são feitas mais para uma beleza da mesa, e que muitas vezes nem é usufruída para uma refeição, é mais para um enfeite, é um acessório de uma sala, ou então é como as arquiteturas mais modernas, aonde, não existe mesa, existe uma bancada e banquinhos mais altos. Então não são muito confortáveis e não ficam, olho no olho, porque o que proporciona a mesa é isso, né, você está sentado e todos ficam no mesmo nível, aonde um olha no olho do outro e há essa comunhão, há essa Uhum. conversa de olho no olho. Então eu penso assim que, a arquitetura, muitas vezes ela contribui. Quando eu falo também de ambiente, eu lembro dos apartamentos menores que se tem hoje, aonde não se tem mesa, se tem mais o sofá, e ali em frente ao sofá é uma TV, então não tem mais aquele ambiente, porque agora o que importa é o que está embaixo do edifício, do prédio, que é as áreas de lazer. Então isso também distrai. Agora, lembrando que quando a gente fala de mesa, a gente também pode lembrar que mesmo que não tenha uma mesa, mas eu preciso ter um ambiente na casa, mesmo que a gente sente no chão, que é um piquenique. Uhum. O piquenique também nos proporciona todos estarem sentados no mesmo nível, e ali também ter o pão da presença que é Jesus e usufruir desse tempo, né. Uhum. Hoje a gente tem muitos adversários, né? Nós temos a vida corrida, né? As pessoas vão tendo suas agendas diárias e é muito difícil para muitas famílias hoje em dia encontrar um tempo. Eu lido com famílias na clínica e é raro hoje em dia famílias terem pelo menos uma refeição, Por né, semana. aonde É, todos estejam juntos, né. verdade. Geralmente vão conseguir algumas aos sábados, aos domingos, né, mas incrível como esse padrão mudou, né. Eu me lembro Uhum. da nossa casa mesmo, né, a gente, graças a Deus, a gente sempre conseguiu tomar café, almoçar, jantar, mesmo quando vocês estudavam nas escolas, foram para a faculdade, né, a gente conseguia, e isso é dádiva de Deus, ter pelo menos uma refeição. E isso faz toda a diferença, né. Hoje nós temos também o celular, que é um terrível adversário, né, que cativa a todos, né.
E eu penso que esse padrão, a gente que é um pouco mais antigo, né, a gente usa muito a expressão de antigamente, né, No mas meu não tempo. é o nosso é a nossa lembrança. Antigamente as famílias, elas tinham esse tempo, e isso foi se perdendo, né. E hoje eu vejo que é um grande desafio, pra nós como povo de Deus principalmente, porque eu não estou falando de uma família que não tem, Cristo como o pão da presença, eu estou falando de famílias cristãs, famílias Uhum. evangélicas, famílias que estão na igreja dominicalmente. Eu estou falando dessas famílias, né. Precisamos resgatar, né, esse valor, esse momento gostoso. E a gente vai ver no decorrer da nossa conversa o porquê Uhum. disso, né. É isso que eu queria questionar. Vocês mencionaram, né, das distrações e como que hoje em dia é muito legal isso que a senhora trouxe, mãe, sobre de fato, né, os apartamentos estarem ficando menores, ou então até numa casa muito grande, e aí não ter essa preocupação de ter um ambiente ou então não ser uma prioridade, né. Às vezes até tem a preocupação, mas não é uma prioridade, então qualquer outra coisa ocupa esse lugar. Mas então pensando nisso, é errado a família, não comer juntos ao redor da mesa? Ou, sei lá, filhos ou pais comerem no sofá, ou cada num quarto ou alguma coisa assim? Qual que é o problema, se existe um problema nisso? Uhum. Eu penso que a questão não é ser certo ou errado, é a questão do ser necessário, né. Como por exemplo, a gente pode associar a essa dinâmica do estar à mesa, por exemplo, o orar junto, né. Porque não é só o comer, é o estar na presença de Deus juntos, né. Então não é certo ou errado, e é aquilo que nós temos falado. Hoje nós lidamos com uma sociedade, que tem um dinamismo muito diferente de sociedade de décadas do passado. Mas uma coisa não deixa de existir, que é a necessidade da família estar junta. Então é importante que cada família encontre o seu dinamismo, né, encontre o seu modo operantes, né. Uhum. Porque a mentalidade é: "Nós precisamos estar juntos". Por quê? Porque estando juntos, a gente se conhece, a gente partilha, né, a dinâmica da vida de cada um, né. Então quando isso deixa de existir, isso vai gerando o quê? O distanciamento, né, o isolamento dentro da própria casa. Então, o marido não sabe qual vai ser a agenda da esposa daquele dia e vice-versa, os pais não sabem como é que os filhos vão, aí se torna aquela confusão, aquele desespero. Aí Hum. daí vem as brigas, os conflitos, os estresses, né, as mágoas, né. Então, quando a gente senta com tempo, né, para conversar, como a sua mãe falou, olhar um no olho do outro, partilhar a agenda de cada um, o coração acalma, a mente acalma, né, e os relacionamentos acalmam. É o que as pessoas chamam de um senso de pertencimento. Então, se eu sei da agenda de todos e todos sabem da minha agenda, eu faço parte daquela família, Isso. né? Eu faço parte dessa rotina. Agora, uma coisa que é interessante é que isso é um princípio, porque o princípio não é a mesa em si, não é o objeto. O princípio é o pão, é o alimento. Então, pode ver que toda vez que Jesus parte o pão, há um ato de agradecimento. Então, isso que o seu pai falou é muito importante, né. Uhum. Pode ser um lanche que seja, mas eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer, porque de fato o alimento tem a ver com sobrevivência, tem a ver com provisão. Então, isso é muito importante a gente ensinar para os filhos. Então, vamos sentar à mesa? Vamos. Primeira coisa, nós vamos agradecer o alimento, porque o alimento quem nos deu foi Deus, através do nosso trabalho, da nossa disposição. Então, isso é o mais importante. Esse que é o princípio. Então, é isso que vai gerar comunhão. De novo eu volto, né, porque tem a Uhum. ver com o alimento, é o mesmo alimento para todos. Então, se é o arroz, o feijão e o ovo frito,
a gente considera esse arroz e feijão, ovo frito, que todos vão comer, e aí a gente considera como sendo o pão, que é o próprio Senhor Jesus, né, a Uhum. presença dele, né. Na oração do Pai Nosso, né, tem uma frase: "O pão nosso de cada dia que tu nos dás hoje", né. A gente percebe que muitas famílias hoje, os pais, por não terem esse tempo de instrução à mesa dos filhos, não inculcam na mente dos filhos essa ideia de que o que ali é desfrutado vem do Senhor, Uhum. né. Então é muito comum hoje em dia você ver crianças, né: "Ah, eu não quero comer isso, não gosto disso", né. Ou E então aí só os tem isso ou para só tem comer? isso, É. e aí os pais, às vezes, se desdobram, ou outros que têm mais condições, dão o que a criança quer. Então não ensina, né, perde esse momento didático de ensinar: "Meu filho, minha filha, é o que nós temos hoje, dado por Deus. Então agora vamos agradecer o Papai do céu, né, Uhum. e vamos comer com alegria", né. Uhum. Porque dependendo do caso, né, às vezes as pessoas hoje a gente lida com muita ingratidão no coração do homem, por justamente não dar glória a Deus pela água, pelo pão, né, Uhum. e isso é inculcado na criança desde cedo. Que é outro Aí princípio à mesa, que é o contentamento, né. isso, É um princípio você isso. Uhum. estar contente em qualquer situação, que inclusive esse texto tem a ver com alimentação, né. Uhum. E é interessante porque, e aí no caso entra na próxima pergunta, mas, eu acho que vocês já responderam a próxima pergunta, né, que é em relação a, qual que é o nosso qual que deve ser pelo menos, né, o diferencial da família cristã para aquilo que a sociedade encoraja ou até mesmo estimula de uma certa forma, né, que aconteça. Então essa questão, por exemplo, né, de não sentar, não tem essa prática da gratidão ou, né, de ensinar, instruir a criança que aquilo é importante, né. E isso acaba se perdendo, né, quando a gente vai perceber para as próximas gerações, né. Hoje em dia é muito mais comum, jovens ou adolescentes já não terem mais esse costume de fazer as refeições com os pais, coisa que Uhum. algumas Que décadas aí vem atrás já aquilo que não era, você né. falou, né, um vai para o quarto, o outro fica Uhum, na sala, aí a TV tá ligada, porque ou é o jornal, ou é o esporte, ou é o desenho, e a uhum, gente vê quando sai, até para ela fazer lanche fora, né, é a uhum, criança com o videozinho, porque isso, eu já ouvi de pessoas, né, é porque se não colocar o vídeo, ela não come direito, ela não come tudo que tem que uhum, comer, ou seja, você condicionou a criança pra não para estar com os pais e ela dar, a não ter a alegria e o contentamento de que precisa comer, porque é sobrevivência. Então não é uhum, passado isso, é passado de que eu posso comer qualquer coisa e estou vendo o vídeo, ou seja, perde-se até o sabor, o apreciar do alimento, uhum, que é isso que vem também, por exemplo, com a glutonaria. A glutonaria vem com isso e as distrações vêm isso. Você não se concentra naquilo que você está colocando na boca. Ou é de mais, ou é de menos, ou é com a distração. Que uhum, aí tem a ver, né, por isso que eu acho que a gente falou isso em outras questões aí da comunicação, né, ou da ansiedade, que a gente precisa olhar o que as mãos estão fazendo, porque aí eu me concentro. Então se eu estou concentrada no garfo que eu estou colocando na boca, na colher, eu estou vendo o que está entrando dentro de mim, né, e o que uhum, vai me fazer mal ou bem, enfim. E a uhum, criança, ela principalmente a criança, né, e o adolescente, eles estão perdendo esse saborear, desfrutar da uhum, comida boa. Mas se com a comida que a gente vê assim, imagina com Jesus, né, que a gente não vê. Então tá uhum, entrando de qualquer jeito, né. Agora, quando você fala, né, dessa relação povo de Deus e sociedade, é interessante, e desafiador para nós, cultivarmos os princípios que vão gerar uma casa, mais tranquila, mais harmônica, mais grata, né. uhum. Antigamente, eu volto à expressão, né, não tinha os self-services da vida, né. Então você tinha que chegar num restaurante, você era assistido por um garçom que trazia ali uma carta de opções,
Você gastava tempo pesquisando, não só o que ia comer, mas o que você podia pagar. Aí você fazia o seu pedido. Esse pedido ia lá para a cozinha. Demorava, demorava. Se fossem dias festivos, mais ainda. Mas nisso tudo, a gente era treinado na paciência. Mas aí vem os self-service, os lanches instantâneos, né? E isso faz com que as pessoas se tornem o quê? Impacientes. Uhum. E impaciência é a primeira característica contrária ao amor cristão. Porque quando Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o amor é, a primeira característica que ele coloca é paciente. Uhum. Então você percebe que até na dinâmica do comer, nos dias de hoje, a sociedade ou as pessoas são conduzidas para uma vida longe dos padrões de Deus. Porque o comer, eu me lembro do meu sogro, né, que ele dizia assim, né: "Quantas vezes tinha que mastigar a vida? 50 50 vezes vezes. cada Eu não colherada. consigo mastigar 10. Põe na boca e vupt", né. Mas isso é a paciência. Quando eu leio a palavra de Deus, né, o que é o ruminar? É aquele processo de reflexão, de meditação, né. Então isso tudo foi se perdendo, e isso se reflete na mesa. E o Uhum. ruminar vem do boi comer A a grama, grama, né? Ele primeiro põe na boca, fica, mastiga, ali depois Uhum. engole. é, Legal. Então a gente falou já sobre a questão do o que a Bíblia traz, como Cristo é um exemplo para a gente nessa questão, da significância de ter esse momento junto, e qual a consequência disso, tanto a consequência negativa quanto a consequência positiva, né, de ter esse momento. Então agora vamos para a parte mais prática, perfeito. ok? Como que a gente pode então aplicar isso, a gente como família e as outras famílias que estão nos assistindo também e nos ouvindo? Como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? Por exemplo, sentar ao redor da mesa, tá, então vamos combinar de fazer uma refeição juntos por dia, que seja, como que deve estar essa mesa? Ela deve estar arrumada, não deve estar arrumada? Se ela está arrumada, é uma responsabilidade só da mulher de se preocupar em arrumar a mesa? Como é que vocês veem isso? Ah, eu gosto de organização, hein? Eu gosto de organizar. E arrumar a mesa tem a ver com preparação. Preparação tem a ver com você, aquietar a mente, saber o que vai colocar à mesa. Tem a ver com ordem. Então, Deus ele é um Deus de ordem. Eu vou colocar os pratos nos lugares, ou as xícaras, enfim, dependendo da refeição. Eu vou saber o que eu vou colocar à mesa. No dia a dia, às vezes, a gente coloca comida na panela, né. "Ai, mamãe", se a mamãe estiver me ouvindo, é Uhum, uma coisa até que ela me chamava muita atenção, porque às vezes no dia a dia você não coloca a comida da panela numa travessa, e não precisa de beleza, mas precisa de ordem, precisa que todos que sentem à mesa visualizem aquilo que está posto à mesa, por isso que é a mesa posta. A mesa posta não tem a ver só com utensílios valiosos, glamorosos, mas tem a ver com aquilo que todos vão sentar e vão ver. Tem algumas mulheres e elas vão saber de quem que eu estou falando, que elas não vou dar nome, porque são algumas mulheres, que eu acho fantástico, que elas colocam um versículozinho a cada xícara, uhum. elas colocam uma perguntinha, elas colocam alguma coisa para que as outras que vão sentar, elas visualizem, às vezes, um objeto que seja, né. E ali você já tem assunto, então você já tem o que conversar. "Uau, olha isso aqui, eu peguei esse, e você pegou qual? Qual é a leitura? Qual é o seu objeto? É igual o meu? Nossa, você gostou? Como foi feito?" Ou seja,
essa mesa posta, ou então: "Nossa, a comida tá bonita, tá uma delícia, tá ali Thaís the best, Não, tá que ali isso, Thaís the não, que isso. best". A gente tem esse hábito em casa que quando quem faz a refeição, a gente fala que é o melhor, porque foi aquele que preparou, foi aquele que colocou a mesa posta para os outros, né. Então tem a ver com uma ordem, com um preparo. De mente, de coração, de intenção, precisa ser intencional, né. Uhum. Então não pode ser também de qualquer jeito. Aí você perguntou sobre a questão do homem e da mulher. Isso Uhum. daí tem a ver só comigo ou com você, vida? O que que você acha? Eu penso que se é um momento da família, tem a ver com todos, Isso. né. É muito legal quando a gente tem tempo aqui em casa, né, de reunir nós 5, né, porque somos nós 3 e tem o Davi e a Rebeca, nossos filhos também. Que Então é estão muito aqui hoje, aí os 2 É, aqui estão todo besta, porque tá os 2 ali, ó. estão aqui na e é frente. muito legal, porque agora é aquela coisa, né, é tudo uma questão de treino, né, isso é comportamento, são comportamentos que são aprendidos. Então, desde pequeno, né, você, Susana, sempre orientou e ensinou os meninos pequenininhos a levar os pratinhos para a mesa, né. Aí o pai ia ali supervisionando, né, quando era muito pesado, ali, ó, pagiando, né, como se dizia antigamente. Não com a preocupação de quebrar, Não, não, mas com a preocupa de isso, protegê-los, na isso, verdade, isso. né. Isso é importante, É. porque tem pessoas Uhum. Aí que eles foram crescendo, foram aprendendo a fazer as coisas, né. Então a presença do pai, ela é uma presença que traz segurança, né, uhum, e que traz a liderança, né. Então o pai, ele é muito importante, não só porque ele é o provedor, mas é porque ele também está guardando, ele está cobrindo a família dele com a presença dele, sim, né. E eu me lembro, me permita falar do meu pai, né, que agora eu me Uhum. lembrei dele. O Claro. meu pai, quando a gente sentava à mesa para comer, ele fazia um prato de comida fantástico. E eu, né, era o mais novo e eu ficava sempre de olho na comida do meu pai. E eu era muito difícil, porque eu esperava ele comer a comidinha dele e ele tinha uma mania de separar o melhor, assim, um pedaço de carne especial para ele comer no final, né. E eu era terrível, porque eu esperava aquele pedaço. Quando ele ia comer aquele pedaço, eu dizia: "Pai, me dá esse bocado". Meu pai nunca negou. Ele sempre né. Interessante que mostra a criança pecadora e Uhum. mostra o pai amoroso, né. Mostra o filho que é pecador e o pai amoroso, isso tem a ver com a paternidade de Deus, né. Isso é um exemplo fantástico, vida, porque de fato a paternidade de Deus é essa, ele sempre nos dá o melhor, nos deu na verdade, né, que é o Uhum. próprio filho. Ele deu o melhor bocado, o que era melhor para ele, ele é. deu para todos nós. E nós, como filhos pecadores, muitas vezes, às vezes nem damos valor ou fazemos, né, Uhum. enfim, É. Agora, E pode assim, terminar. agora, como eu disse, né, é importante o casal, antes de ter filhos, né, já fazer essa projeção, buscar aprender como criar essa cultura daquela família. Porque uma vez essa cultura estando na mente e no coração do casal, quando vier os filhos, isso vai ser repassado de uma forma leve, diária, tranquila, né. É o que a gente procura sempre orientar os noivos que a gente aconselha, ou casais recém-casados, né, que haja uma cultura. Qual vai ser o valor da mesa para aquela casa, para aquela Uhum. família, né. Então isso começa nesse casamento, Uhum. né, logo no início. agora falando sobre a questão do pai e da mãe, né, você falou o homem e a mulher, eu vejo assim que são todos, mas o pai ele tem uma essa questão da proteção e a mãe, como diz a Nancy DeMoss, né, ela é aquela que nutre vida, é a doadora de vida, como diz a palavra de Deus, é ela que dá o tom, o clima, né. Uhum. Então é a mãe que proporciona também, essa leveza na comunicação, é ela que vai saber, vai perceber, se o filho está bem, se não está.
Aí dá aquele cutucão assim, por debaixo da mesa, na perna do pai, né? Uhum. Para o pai perceber, porque nós somos auxiliadoras, né? Então, Uhum. é isso que nos faz ter essa leveza. Então, a mãe, ela precisa ter esse acolhimento da Uhum. mesa. É ela que vai proporcionar mesmo o acolhimento e dar honra a este pai. Eu gosto sempre. Interessante, filha, que você falou, né, que o livro me ajudou muito, a Experiência da Mesa. Mas quando eu li o livro, eu vi que o Senhor já tinha nos dado graça de já estar fazendo muitas coisas. Como, por exemplo, você e o Davi sentavam, já tinha aquela cadeirinha, que era a cadeirinha alta antigamente, né? E vocês já participavam da refeição. E se não sentavam, ficava no nosso colo e já comiam junto com a gente, né? É interessante porque isso foi uma graça que Deus nos deu e foi como a gente ia conversando com vocês. A gente conversava sobre a comida, conversava sobre a beleza da vida, conversava sobre algumas coisas, né? A gente nunca teve o hábito de tratar conflitos ou situações difíceis na mesa. Não tivemos esse hábito. Não quer dizer que não tivemos, né? Mas não tivemos isso como hábito. Então a mãe ela precisa ter essa percepção Uhum. diferenciada como auxiliadora. Uhum. E os filhos? Vocês veem qual que seria o papel dos filhos, então, nesse... Essa dinâmica. Isso. Eu fugiu a palavra. Os filhos, a gente entende que os filhos, eles, no ciclo da vida, o filho ele vai se desenvolvendo na medida daquilo que ele vê e Uhum. aprende, né? Sim, Então, tem as faixas etárias, né? Não dá para a gente esperar da criança em tenra idade que ela assuma alguma responsabilidade. Mas só o fato dessa criança se sentir parte, isso Uhum. para ela é empolgante, né? Ela vai se sentindo, como a sua mãe sempre fala, né, pertencente àquilo ali. Com o tempo, essa criança ela vai, na medida que cresce, assumindo mais responsabilidades, a Uhum. ponto até de um dia, com o auxílio da mãe, fazer um prato de comida, Uhum. né? Assim foi com você, assim foi com o seu irmão, e hoje vocês, adultos, né, Uhum. fazem aquilo que aprenderam na infância. O Uhum. sim. processo é esse. E é legal porque, assim, é um hábito que nós tivemos foi não só de conversar e partilhar da rotina, mas também a gente teve o hábito de confessar pecado às vezes, né? E como que foi na escola? O que que foi feito de bom? O que foi feito que não foi muito bom? E com isso ia também falando sobre os pecados, dando os nomes aos pecados, mas também, gente, tinha uma coisa fantástica. Quando a gente começava a conversar, Thalita e Davi, Clube dos Irmãos. Ah, é muito gostoso lembrar disso. Como que era, Thalita, Clube dos Irmãos? A gente ia pra debaixo da mesa, Eles iam para debaixo da mesa. falar Ai, nada. E aí, quando a gente voltava, eles ficavam perguntando pra gente: "O que que vocês conversaram?" A gente: "É Clube dos Irmãos, Clube dos segredo." Irmãos, segredo. Isso é muito legal, porque isso Por isso também que a gente não mostra, cresceu. A gente ficava debaixo da mentira, não sei. isso mostra também os subsistemas da família, né? Porque existe o primeiro sistema, que é o pai e a mãe, são os pais, e existem os subsistemas que são os filhos, né? E aí eu quero ressaltar isso também, porque existe famílias só de mães com os filhos, existe família de vós com os netos, e isso não muda essa dinâmica, porque o importante é todos, principalmente o adulto, o mais experiente, trazer a importância do princípio da mesa, Uhum, né? Então, para a gente ressaltar, isso também é importante. uhum. Eh, bom, já tá quase dando nosso tempo. Opa! Vocês responderam várias perguntas aqui que a gente tinha, que era a questão de sugestões, de assuntos, de o que fazer à mesa. Mas, eu acho que é interessante ressaltar uma coisa que a a autora falou no livro e eu achei muito interessante. Ela fala sobre a diferença entre instrução e princípio, né. A senhora tinha já comentado sobre a questão do princípio da mesa. O princípio, ele é algo que é como se fosse, assim, a intenção por trás daquilo, né, a importância, o significado daquilo. Então esse sentar ao redor da mesa tem esse significado. A instrução é como seguir uma receita de bolo,
você não consegue seguir uma receita de bolo na hora de montar um móvel, não vai dar certo, né. Então, a instrução é seguir esse passo a passo. Por que que é legal, eu acho que é interessante trazer isso? Porque a nossa família tem uma dinâmica, o Davi e a Rebeca, que agora são outra família, tem a dinâmica deles, e eu acredito que os nossos ouvintes, né, a galera que está assistindo também, cada um, como a senhora falou, tem diversos contextos diferentes. Então, é interessante, e é isso que eu quero trazer, e aí agora eu vou mostrar o livro, espera aí rapidinho, que é esse livro aqui, ó. A Experiência da Mesa, a autora é a Dev Titles, eu acho que é assim que fala, mas eu posso estar falando errado. E no livro ela traz várias estratégias para deixar esse momento mais dinâmico. Então, por exemplo, se você tem uma família com crianças pequenas, tem algumas dinâmicas para você fazer para envolver as crianças pequenas. Se você tem adolescentes, tem algumas perguntas aqui para provocar essa conversa, porque a gente sabe que adolescente tem a tendência de não querer conversar muito, não são todos, né? E até mesmo um casal, por exemplo, Davi e Rebeca ainda não têm filhos, né, mas eles podem, então tem várias estratégias interessantes aqui para Muito vários bom. contextos diferentes de família. E Uhum. aí, então, era para vocês recomendarem o livro, mas eu tô recomendando Sim, já. muito bom. E ainda recomendo outro, dela também. Ai, meu Opa. Deus. A Dev Taters, Tyrus, eu acho que é Tyrus, assim que fala, mas eu não tenho ela certeza. escreveu esse daqui, mas ela escreveu com a filha. E é muito legal porque tem até a dinâmica da família delas. E ela tinha, lá nos Estados Unidos, onde ela morava, uma casa aonde ela dava curso de como você proporcionar uma mesa e Uhum. também a mulher, né, principalmente a mulher. E esse daqui é um livro maior, aonde, Fala o título. o título é Experiência do Lar, como tornar sua casa um lugar de amor e paz. Aonde eu conheço muitas mulheres e grupos de mulheres que têm feito também esse livro, que vem, você lê uma vez por semana, cada mulher lê e depois se encontra e conversa sobre, aprende como ter uma mesa posta, de novo lembrando, não se trata de uma beleza exuberante, se trata do mais importante, que é a comunhão. E sempre, como eu falei, a mulher que vai proporcionar mais isso. Eu queria também dar um destaque, segura aqui, filha, é pesado para o meu braço Uhum. esse Pra livro. vocês verem. Eu queria dar um destaque porque é importante muitas vezes você ensinar a família a colocar pessoas no lugar de honra. Alguém que precisa, de uma palavra de honra, uma palavra aonde você vai destacar o lugar, aonde cada um vai falar sobre essa pessoa, destacar características boas, destacar a importância que essa pessoa é na sua vida. Isso daí são também, né, Uhum. sugestões que o livro traz. E, gente, isso na prática é maravilhoso. A gente tem experimentado isso, não só na nossa família, mas também na família maior, né, quando a gente junta com o meu cunhado, minha irmã, minhas sobrinhas. E é maravilhoso, porque a gente experimenta de fato uma comunhão com Cristo e uma comunhão uns com os outros. É muito Uhum. legal também. Muito legal. Então agora, caminhando para o fim, a gente queria tirar um tempinho para agradecer umas pessoas muito especiais, que têm sido bênção para o Ministério Viver Família, mas também agora para essa extensão do ministério que é o podcast. Pai. Hoje nós estamos, com a graça de Deus, no nosso quarto episódio. E, em primeiro lugar, gratidão a Deus, porque nos deu essa capacidade e tem nos capacitado para estarmos à frente desse trabalho. Queremos agradecer, né, a Thalita, ao Davi, a Rebeca, que estão aqui conosco também, por esse apoio, né, a Tatá, que trouxe toda essa experiência que ela viveu lá em São Paulo, com os jovens da IPP. Queremos agradecer ao Lucas Rios, que está lá em São Paulo, que é o nosso editor, né, que pega esse desafio da gravação e faz o melhor que ele Que pode faz lá, as artes as aqui, artes. fez a Fantástico, nova logo É, também. recomendamos o trabalho do Lucas Rios. isso. Agradecemos ao Tiago Schneider, que ajudou no período inicial com a mesa, ensinou o Davi, agora o Davi que está assumindo aqui. Obrigado, Tiago, por esse carinho.
Agradecemos a Dani, que foi a arquiteta, que preparou este Este quarto, né, ambiente. neste ambiente gostoso, aconchegante, ao Luan. Iago e Luan, que foram os rapazes que pintaram, fizeram as prateleiras, a parte elétrica, mas também alguns outros irmãos que estão nos ajudando financeiramente, né, porque isso aqui tem um custo, né, a manutenção tem um custo. E queremos agradecer ao irmão Arildo, ao irmão Edmar, ao irmão Carlos e Noeli. a Noeli, né, e outros irmãos que o Senhor tem levantado, que acreditam no nosso trabalho, que têm nos ajudado. Se você tem interesse, entre em contato conosco, nós ainda precisamos ampliar, melhorar, e tudo isso, infelizmente, né, tem um custo, o qual nós precisamos desse apoio. Agora, acima de tudo isso, as orações, né? As orações pela nossa vida, pela nossa família. A cada gravação de um tema são sempre desafios, desencontros, alguns contratempos, mas o Senhor vai nos lapidando. E o que nós queremos trazer é sempre o melhor para ajudar o seu casamento, a sua família, a ser um lar cristão, com princípios bíblicos, né? E assim viver uma Uhum. relação saudável. Então, muito obrigado a todos vocês de coração. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Então, compartilha aqui com a gente, deixa nos comentários como que você e sua família têm experimentado esse momento de comunhão ao redor da mesa. Algumas, de novo, estratégias que vocês adotaram que deram super certo, compartilhem aqui. Legal. Dúvidas também, ou se quiserem saber sugestões mais específicas, podem deixar aqui nos comentários. Siga a gente no Instagram também, @Ministério Viver Família, tudo minúsculo, tudo junto. A gente vai estar sempre interagindo com vocês lá também. E semana que vem a gente vai falar sobre inteligência emocional. Eu acho que é um tema um tanto quanto pertinente. Muito. Então. Não é inteligência artificial, não, Não, né? não, é emocional. Então É de tá bom. emoções mesmo. Então tá bom. Então fiquem ligados aí com a gente, acompanha a gente aqui no YouTube, no Spotify. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso mesmo, compartilhem. Não esqueçam de compartilhar com pessoas que vocês acreditam que podem ser abençoadas por essa conversa. E, enfim, compartilha com a família, com os amigos, irmãos em Cristo. E aí. Beijo, queridos. Obrigada, Que gente. Deus os Beijo e abençoe. cheiro. Boas refeições.